Oi, pessoal. Queria perguntar para vocês se vocês conhecem alguém ou vocês já sentiram isso, uma paralisia, um congelamento tão forte que você não conseguia agir, não conseguia se movimentar, mesmo tendo mil coisas passando na sua cabeça. Você já ouviu falar sobre paralisia TDAH? Eu posso falar da minha experiência pessoal, mas acho que a gente trouxe uma figura com diversos sintomas, como que isso acontece. A gente poderia mostrar primeiro essa imagem, Pode explicar ser, o que pode ser. é. Produção, o controle. Passa aí, por favor. É aquela imagem que tem Isso. uma pessoa. Isso. Essa. Então, Mari, explica um pouco pra gente como que é esse ciclo da paralisia do TDAH. Raquel, as pessoas, os pacientes, eu vou dizer o que eu vivo na clínica, né? Os pacientes muitas vezes fazem mil listas ou sabem mil coisas que tem que fazer ou tem tudo planejado, mas muitas vezes não consegue efetivamente concluir aquilo que é planejado. Então, aqui é um ciclo, uma representação para vocês entenderem um pouco de como acontece internamente e nós vamos explicar melhor, tá? Então, assim, começa um dia. E aí, eu penso em tudo o que eu preciso fazer. Estou o tempo todo, porque a cabeça da gente não para, né, gente? E isso gera um sentimento muito grande de ansiedade. Eu não consigo organizar o dia e definir as prioridades, então eu me desorganizo diante de tanta coisa. Eu me sinto paralisado e eu acabo indo fazer outras coisas não importantes. Resultado, começo a estudar muito ou trabalhar muito tarde. Amiga, você tá rindo. Tô rindo porque a gente vai falar sobre minha experiência com isso. Tenta fazer tudo de última hora, mas fracassa. Pico de estresse e muita culpa. Mas amanhã é outro dia e o ciclo recomeça. Sim. Então eu achei legal porque fala, começa um novo dia. É muito comum que pessoas com TDAH enrolem na cama e demorem para sair da cama. Eu digo isso por experiência pessoal, eu tenho TDAH e é uma dificuldade que eu tenho. E eu perguntei para minha mãe desde pequena, a minha vida inteira, eu enrolo para sair da cama. Ou é demorar para acordar, ou eu acordo e fico fazendo uma coisa que não é importante. Então eu tenho que levantar, tomar banho, me trocar e ir para a escola. E daí entra isso, né? Não consegue definir as prioridades e vai fazer. E não é só paralisado de ficar congelado, mas é de não fazer o que tem que ser feito. E ir fazer outra coisa. E fazer outra coisa. E daí também entra a dificuldade de gerenciamento de tempo do TDAH, e porque muitas vezes a pessoa com TDAH chega atrasada. Exatamente. E daí tenta fazer tudo correndo de última hora, não dá conta de fazer. Então, ou vai chegar no horário certo, mas sem ter feito tudo que a pessoa planejou. Então, eu quero hoje tomar um banho, secar o cabelo, vai chegar com o cabelo molhado. Ou vai chegar atrasada. Isso. Bom, existem 3 tipos de paralisia. Alguns estudos mostram 3 tipos de paralisia de TDAH, que é uma paralisia mental, que é aquela em que o cérebro buga. Eu já vivi com vários pacientes isso, o nível de fadiga, porque o paciente com TDAH, por exemplo, mesmo com paralisia, ele pode, às vezes, não se movimentar tanto quanto a mente dele está funcionando, mas ele está gastando muita energia. Muita energia. Então, a mental é quando assim, é o nível de esgotamento, eu tenho tanta coisa para fazer, me consumi tanto com isso que eu tive uma pane. Existe a paralisia do esforço, que é tanta coisa que você tem para fazer e tem que se empenhar tanto para fazer aquela coisa, que você sabe que vai gastar energia para fazer aquilo, e aí você não consegue sair do lugar, tá? E existe a paralisia da tarefa, que é aquela pessoa que tem, por exemplo, ela vai ao mercado, ela tem tantas opções no mercado para escolher que ela não consegue escolher o produto. Sim. Eu falo que eu vivo muito isso com os pacientes quando eles vão fazer compra pela internet.
né? Eu tenho além de você, eu tenho uma outra amiga que ela fala assim, amiga, eu entro no site, eu vejo tantas opções, põe um monte de coisa no carrinho, mas eu não consigo comprar nada. Porque quando tem muitas opções, é muito difícil de fazer a escolha. Muita informação. Muita informação. Essa não é uma dificuldade que eu tenho. Acho que por ser muito racional, eu já penso em vantagens, desvantagens. Então, na prática, eu não percebo isso, mas eu vejo em muitos pacientes. E o primeiro que você falou, qual que é? Mental. A mental, então, eu vejo muito, e falo por mim também, o paciente acaba a bateria no final do dia. Exatamente. É muito comum no final do dia a pessoa estar esgotada. Esgotada. E o que eu sugiro até para a família e para o paciente? Às vezes o paciente chega em casa, depois de um dia de trabalho, ele já está esgotado, a bateria dele já acabou. E a família, assim que ele entra em casa, vem com muitas demandas. Chuva de informações. Então, o que eu sugiro? Combina meia hora. A pessoa vai chegar, vai lavar o rosto, vai se organizar e depois dessa meia hora a família começa a chegar, começa com as demandas. E a própria pessoa com TDAH pode falar sobre isso com a família. Sim. Né? Mas é que é muito difícil também para o paciente ter a percepção de que ele está. Porque sabe o que acontece, Raquel? No meio de tudo isso, fica muito um sentimento de fracasso. Então, ou às vezes o sentimento de preguiça. Não, eu sou um preguiçoso mesmo. Né? E é tão interessante porque a paralisia do TDAH ela é diferente de procrastinação. Porque a gente procrastina, né? As pessoas procrastinam o tempo todo e não significa que procrastinou tem TDAH. A gente procrastina porque às vezes a gente faz escolhas ruins daquilo que é mais importante fazer, ou porque a gente não está com vontade de fazer naquele momento, ou porque a gente está cansado, ou porque a gente está fazendo uma estratégia de evitação, né? Mas a paralisia TDAH tem a ver com energia. É muito disso que você falou. É como se a bateria acabasse. E aí vem a primeira estratégia para paralisia. A gente precisa quebrar esse ciclo. Sim, aí, conta pra gente como a Eu gente faz preciso isso. melhorar nesse paciente o senso de eficácia. Ótimo. Por quê? Porque uma pessoa que está o tempo todo com uma vozinha na cabeça, não vai dar certo, é muito difícil, você vai fracassar, vai dar muito trabalho, ele não tem motivação para começar alguma coisa. Sim. Então, para a gente começar a quebrar esse ciclo e aumentar o senso de eficácia, eu falo que eu vou trabalhando com microtarefas. Essa dica é boa. E são micro. Então, por exemplo, tocou o meu alarme, eu só vou levantar e escovar o dente. É só a primeira coisa. Ótimo, adorei. Tá? Sim. Ah, mas eu tenho tanta coisa para fazer. Tá, mas não é agora. Eu só preciso levantar e escovar o dente. E facilita muito. Muito. Porque para pessoa com TDAH, eu tenho que acordar, eu tenho que preparar o café. Ou, né, eu que sou mãe, tenho que arrumar a bolsinha de escola, eu tenho que arrumar as minhas coisas do trabalho. Se é só vou levantar e escovar o dente, isso te motiva a sair da cama. Isso. Né? Tipo, é simples. E depois você vai estratificando, Aí depois né? que eu escovei o dente, eu vou pensar no próximo passo. Tá. Então eu preciso começar com uma pequena coisa. E aí ali eu fiz a primeira, então, e silenciar as vozes, né? Porque a gente tem voz o tempo todo, né? Então assim, mas aí a mochila, tá, mas a mochila não é agora. Tá, mas eu preciso fazer o café. Tá, mas o café não é agora. Primeiro você só vai levantar e você vai escovar o seu dente. Adorei a dica. Que mais você pode orientar e pra aí, gente? a segunda coisa super importante. A bateria, realmente, ela vai se esgotando. Então, assim, você que deixa para fazer depois. Vou chegar em casa, ou fui para a faculdade, ou fui para o trabalho, não, vou para a academia, vou chegar em casa e vou estudar. Meu, não vai estudar, tá? Tô te falando, não vai. Por quê? Porque aquilo que consome mais energia tem que ser feito no momento que a carga tá cheia. Faz todo sentido. Então, você vai colocar dentro do seu dia a tarefa ou a meta que é mais importante que precisa ser feita no momento em que a sua bateria está mais alta. Ai, mas eu sou noturna. As pessoas falam para mim assim, mas eu só gosto de estudar à noite.
Mas por mais que você goste de estudar à noite, a sua bateria à noite ela vai estar desgastada. Por quê? Porque você viveu um dia. Mas eu já vi até estudos mesmo, mostrando que pessoas com TDAH costumam ser mais produtivas de manhã. Então, Então, eu não sei o quanto a pessoa se engana e acha que é noturna. E talvez seja, mas eu acho que são a minoria das pessoas. mas é que assim, Raquel, eu falo que o que eu cuido enquanto terapeuta é que o paciente com TDAH, ele tem muita autossabotagem, muita. E aí, eu falo que são duas estratégias de enfrentamento ali, autossabotagem e evitação. Autossabotagem. Então, assim, eu preciso sempre, e eu falo que para todos os pacientes precisam entender quando é uma autossabotagem, porque as pessoas, porque eu me saboto em muitas coisas. A gente se sabota e se convence tanto que a gente acredita que aquilo é verdade. Dá um exemplo de autossabotagem no TDAH, que você já viu algum dos seus pacientes. Por exemplo, vou falar o que o meu filho faz. Meu filho tem TDAH. Então, ele fala assim, a prova é na quarta. Ele fala assim, mãe, é melhor eu estudar na terça, porque senão eu vou esquecer o conteúdo. Sim. Aí eu falo assim, filho, mas se você estudar de uma forma eficiente, na terça você só revisa. Não, mãe, eu vou estudar na terça, que terça é melhor para revisar. Aí terça, chegou na hora do almoço, que é a hora fatídica, né? Depois do almoço, que ele vai ter que estudar para a prova. Aí ele fala assim para mim, mãe, primeiro eu vou descansar um pouquinho, depois que eu descansar, eu vou estudar. Filho, combina o horário. A hora que der o horário, só vai. Levanta e senta. Eu oriento isso para os meus pacientes. Eu acho que foi isso que fez com que eu me organizasse muito com os meus estudos. Sim. Eu sempre trabalhei muito com relógio. Tanto é que hoje eu tô sem, mas no meu dia a dia eu uso o relógio. O tempo eu gosto, todo. E não gosto de smartphone que iria... Smartphone, para quem tem TDAH, tá, é péssimo. Eu tá? uso o relógio com ponteiro para eu me organizar. E sempre quando eu ia estudar, eu colocava um horário. Eu vou estudar da 1h30 até 2h30. Nesse horário eu não vou levantar para tomar água, porque é uma autossabotagem, já deixava a água lá. Não vou no banheiro, eu não vou sair daqui durante 1 hora. Não vou pegar celular, Mesmo não vou sair. que você vá para Nárnia no pensamento, Sim. você se manteve sentada. Mas daí, isso quando é legal. dava 2h30, eu levantava, tomava um café, via uma coisa que eu gostava, uns 15 minutos, porque daí você precisa de uma pausa. E depois eu voltava e de novo, de tal a tal horário eu não vou levantar. Então eu já ia no banheiro, já pegava água para eu não ter desculpa. Eu acho que o relógio e marcar horário é um grande aliado para quem tem TDAH. É super. Eu falo que é um dispositivo externo, um lembrete. Por quê? Aí, quando a gente fala, por exemplo, na paralisia com relação a escolhas, né? Se a gente for pensar, o paciente com TDAH, ele tem muitas vezes dificuldade de organização temporal, noção espacial. Então, vou dar um exemplo, por exemplo, para você de uma paciente que me falou esses dias, ela está com um bebezinho novo, o marido falou para ela assim, vai rapidinho ao mercado. Aí ela falou para mim que isso já foi um ansiogênico, porque o que é rapidinho? Qual que é a noção de rapidinho? Então, eu perguntei para ela, da próxima vez você vai perguntar quanto tempo eu posso demorar. Sim. Tá? Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, foi com uma lista de coisas. Só que o paciente com TDAH vai no mercado com uma lista de coisas, mas no corredor tem muita coisa. Então, assim, a energia que ela gastava para ela não se perder olhando todas. Não, então eu não posso olhar porque eu tenho tempo. Não posso olhar porque eu tenho tempo, não posso olhar. E aí, assim, eu tenho que escolher entre 3 produtos, 4 produtos que estava na lista. Então, eu preciso escolher uma extrato de tomate. Então, assim, tem a marca A, tomate picado, tomate de não sei do que. 2 coisas podem acontecer aí nesse caso. Ou a pessoa se paralisa, fica na dúvida, enrola e se desconcentra, ou ele evita ter que lidar com isso, porque isso é um esforço mental e de forma impulsiva pega qualquer coisa. É verdade. São 2 formas diferentes de lidar. Porque junto com a paralisia, Raquel, muitas vezes existe o perfeccionismo. Você é perfeccionista?
Hoje menos, assim, eu consegui flexibilizar muito, assim, hoje eu tenho muito mais flexibilidade cognitiva, mas ao longo da minha infância e adolescência extremamente perfeccionista. Porque o perfeccionismo, ela é uma forma uma forma de hipercompensação pela desatenção, por todas as outras dificuldades cognitivas. Né? Então, às vezes, até eu acho muito engraçado, assim, os pacientes vão fazer entrevista de emprego, aí eles falam assim para a pessoa, né, para o entrevistador, não, aí sempre tem aquela pergunta, né, qual que é a sua qualidade, qual que é o seu maior defeito? Aí, meu defeito é que eu sou perfeccionista. Só que o perfeccionismo também pode ser uma forma de autossabotagem. Então, eu me lembro que, por exemplo, eu fazia a margem perfeita no caderno, eu usava a caneta colorida, sendo que para estudar eu poderia fazer um resumo com uma caneta de uma cor que era mais rápida e mais eficiente. Exatamente. Eu falo que as pessoas com TDAH, elas têm que ter um estojo com caneta preta, vermelha e azul. E grifa texto. Um marca-texto de uma cor, tá? Não me vem com aquela coleção. Sim, mas assim, pegar os pontos principais. Isso. É isso, e se organizar, né? Mas eu perdia muito tempo com essa coisa da caneta colorida, fazer margem, fazer florzinha. E eu já sou sempre do ditado que eu sou muito prática. Então, eu prefiro, é melhor feito do que perfeito. Então, minha letra não é das melhores, então eu fazia. E aí ia, aquilo desenrolava. Então, cada um tem uma estratégia, Sim. né? Então, assim, se a gente for pensar para a paralisia do TDAH, primeiro de tudo, uma microtarefa. E é tão interessante porque eu falo assim, tá, mas e qual seria a meta dessa semana? Eles vêm com uma lista gigantesca. Eu falo assim, bom, a primeira meta é conseguir sair da cama. Essa é a primeira. O que você vai fazer? A hora que o meu despertador tocar, eu vou levantar? Ou a hora que o meu... Gente, tem hoje, eu não sei se você viu, né? Muitos pacientes com TDAH têm muitas dificuldades para sair da cama. Sim. Muitas. Então, eu fui pesquisar na internet, tem até um despertador com uma rodinha. Não sei se você já viu. Eu já usei tanta estratégia na minha vida para sair da cama, né? E isso também pode ser cansativo para os pais. Claro que é. Porque eu lembro que minha mãe tinha que me chacoalhar, tinha que tirar. Daí já estava em cima da hora, estava atrasado, já tinha que falar de uma forma mais irritada. Então, assim, quando o paciente é adulto, ele vai ter que aprender uma forma de se organizar. Mas ainda com um filho assim, adolescente... Mas você sabia que até no adulto precisa de suporte? Sim. Sabia? Às vezes o paciente adulto, às vezes até o universitário, eu peço a ajuda dos pais. Por isso que a medicação ela é tão importante, porque quando ele vem com essa queixa de acordar e às vezes mora com os pais, eu peço, me ajuda, até a gente ter um hábito combinado ali de acordar, me ajuda a dar medicação mais cedo, 1 hora antes dele acordar. Ajuda muito a acordar, eu combino isso com vários pais. Então, por exemplo, a pessoa tem TDAH e faz uso de um psicoestimulante, né? Como Concerta, Ritalina, Vinvance. Eu peço para o pai já levar o remédio, um copo d'água, ali uns 20 minutos, 30 minutos antes da hora que é para levantar. E ajuda muito. Muito, Raquel. Porque a medicação, além de ser um estimulante, tirar o sono, ela aumenta a motivação. Isso. E o despertar é muito mais fácil, né? Então, assim, essa é uma estratégia. Segundo, assim, dentro de uma lista de metas, gente, nunca você vai começar se você tá, às vezes, com dificuldade de se manter nas tarefas, de se organizar, de se sentir capaz ou competente, escolhe uma coisa por dia. Sempre. Uma coisa que eu gosto de fazer, Mari, e daí você pode também complementar, se você acha que dá para fazer de uma forma diferente, para não dar trabalho, eu uso muito bloco de notas do celular. E daí no bloco de notas, eu coloco todas as coisas que eu tenho que fazer. Não coloco muita coisa, como você disse, mas o básico. Por exemplo, eu tenho que levar uma calça na costureira, eu preciso comprar esse produto que está faltando em casa, eu preciso marcar uma reunião com alguém. E daí eu coloco uma coisa como urgente. Ótimo. E outras coisas como importantes. E outras coisas até como delegáveis, que eu peço para outra pessoa fazer. Ótimo. Pedir para tal pessoa. Isso.
Então, o urgente eu tenho que fazer. E muitas vezes o urgente é o que é o mais chato, é o que a gente menos quer fazer. Sim. Então, por exemplo, isso é urgente, tenho que marcar essa reunião. Mas eu vou dar o exemplo da calça. Eu tinha que levar a calça na costureira quando eu vi estava 3 semanas lá. Porque era só importante, não era urgente. Ah, sim. Daí, quando eu me dei conta que eu estava procrastinando, eu transformei isso em urgente. Isso. Então, até os urgentes, você tem que dar um prazo. Sim, olha, eu nunca fiz isso. Os Os importantes, né? importantes, Porque era importante, isso. não era urgente. Você tem que dar um prazo. Então, sexta-feira, eu vou sair da aula de música da Elisa e vou deixar na costureira. Porque aí você deu uma pensa que tem a dificuldade espacial, temporal, você vai deixando de lado, né? Então, você dá um limite. E isso não é só para quem tem TDAH, tá? Então, assim, eu na minha mesa, eu não gosto da estratégia do bloco de notas do celular, porque ele é um distrator. Então, às vezes, você vai no bloco de notas, quando você vê, você já entrou no Instagram, você já entrou no YouTube, você já abriu... Não sei se você abriu e-mail, você já foi para o aplicativo do banco, você já... Entendeu? Então, o que eu gosto de fazer? Eu faço na minha lista de coisas da semana, por exemplo, além da agenda, que a agenda é a diária, de coisas que eu preciso resolver e eu vou deixar em cima da minha mesa. Eu vou... Num papel. Num papel. Tá. Tá? Ou você o celular você navega ali. Você coisa, se né? perde muito. Tanto que, assim, hoje tem muito aplicativo de agenda. E eu não autorizo os pacientes com TDAH a usar os aplicativos de agenda no celular. Você prefere agenda física? Física ou um planner, ou a gente vai pensar como nós vamos usar. Porque não é eficaz, porque na agenda do celular tem muitos distratores. Até chegar na agenda é muita coisa. Sim. Tá? Eu sempre usei agenda física na minha vida. E o que era desafiador pra gente como mulher era encontrar uma agenda que fosse pequena para caber em qualquer bolsa e leve também. Porque também tem isso, né? A agenda física, se ela for pesada, a gente anda com bolsa. E é tão Então, interessante você falar isso. Só um pouquinho que eu vou pegar minha agenda. Peraí, deixa eu ver. Peraí, gente. Olha só, a Mari foi buscar a agenda dela. Vamos ver como que é. Para mim já é grande e já é pesada. As que eu tinha, elas eram pequenininhas Então, mesmo. mas para mim, a agenda, Raquel, ela tem que ser uma página por dia. Você entendeu? Então, assim, se for menos que uma página, eu me desorganizo para poder agendar as coisas. Então, assim, eu gosto... E a minha agenda é assim, gente. E dá um exemplo aí como que você organiza o seu dia, até pra gente entender. Eu gosto de organizar... Como a gente trabalha com horário, o meu dia é cronometrado. Sim. Então, eu vou ter uma reunião, por exemplo, ter uma reunião com um rapaz, né, da internet na terça-feira. Eu já perguntei para ele quanto tempo ele vai precisar para essa reunião. Por quê? Porque dentro do dia eu vou ter que cronometrar, porque os meus horários são assim, 7, 8, 9, 10. Então, eu vou ter que cronometrar um tempo da reunião e um tempo que eu consiga almoçar. Ótimo. Né? Mas, assim, é anotar as coisas que são do dia e as coisas, aí eu anoto as coisas que são da semana a resolver. Então, assim, eu gosto muito de agenda física. Só que, assim, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Olha, se roubar a minha bolsa, eu vou ficar triste, porque eu vou ter que comprar outra, mas se levar a minha agenda, vai ser difícil. Sim. Porque aqui tá, começou o ano, eu já começo as metas para 2024. Coisas que eu gostaria que acontecesse. E que horário que normalmente você preenche ela? Você vai preenchendo ao longo do dia, conforme as coisas vão surgindo? Ou você separa um momento do dia para preencher? Nina, eu pego o sábado e eu planejo a minha semana. Olha. Então, sábado é o dia que eu vou mandar os horários para quem precisa, vou trocar os horários para quem precisa, vou agendar os pais que me pediram horário, entendeu? Então, ali tá, por exemplo, mãe tal, semana que vem me pediu horário. Então, eu vou encaixar de acordo com essa disponibilidade. E eu falo, né? Nem todo paciente precisa de tanta estrutura. Tem, inclusive, pacientes que precisam... de liberdade. Que a gente nem vai querer que se organize tanto. Uhum. Mas, no geral, na grande maioria dos casos, as pessoas com TDAH precisam de estrutura. De estrutura. Planner, agenda, é uma coisa assim...
E aí não funciona também, Raquel, se a pessoa tiver, ó, aí é outra coisa importante, né? Às vezes os pacientes vêm, eu anoto na agenda, eu anoto no planner, eu coloco... Gente, tem que ser um lugar só. Sim, perfeito. Tá? Um lugar só em que você coloca tudo. Tem que simplificar, né? Simplificar. Mesa de estudos de quem tem TDAH. Mesa limpa, organizada. A pessoa com TDAH vai estudar num lugar todo bagunçado, com vários distratores, não funciona. E aí eu vou dar um outro exemplo, né? A gente fala que o ambiente ele é muito importante para a entrada da informação, quem vai estudar, né? Mas não é só para quem estuda, é para todo mundo. Por exemplo, como é o carro de uma pessoa com TDAH internamente? Tem bagunças? Olha, eu me incomodo com a bagunça, mas talvez pelo meu perfil de personalidade, então não é bagunçado o meu carro por dentro, ele só é arranhado por fora. Pela questão espaço visual. Sim. Mas eu tenho a minha lixeirinha, por dentro ele é limpinho, cheiroso, organizado. E tá arriscado ainda, porque eu tô procrastinando a tarefa desconfortável, que é levar o carro, ficar um tempo sem o meu carro. Então, assim, eu tô andando com ele riscado, porque eu ainda não enfrentei essa tarefa. Mas isso eu vou dizer, ó, o meu já bateram 2 vezes atrás, eu tô procrastinando, já até recebi o dinheiro do concerto e eu ainda não fui arrumar, porque, gente, que é difícil ficar sem carro, né? Mas, no geral, como que é o carro por dentro? O carro por dentro é um carro bagunçado. Olha... É um carro que vão ter coisas, diversos tipos de coisas, porque a pessoa com TDAH, ele chegou em casa. Vou falar do meu marido agora. Ele chegou em casa, a cabeça dele cheguei em casa. Então, se ele tem, por exemplo, se eu pedir para ele, entrega esse pote lá na casa da minha mãe, o pote está no carro. Aí leva esse sapato no sapateiro, o sapato está no carro. Então, assim, são coisas que vão ficando. E aí, o que eu falo para ele, eu falo sempre às pessoas, você precisa parar para organizar, para jogar o lixo, para mandar lavar. Por quê? Porque isso dá uma sensação melhor. Sim. Tá? Muito melhor. Porque quanto mais limpo, com menos distratores... Menos coisa. É um ambiente melhor, né? É uma sensação melhor, né? Sim. A gente fala que as pessoas com TDAH, Raquel, têm um transtorno de intenção. Você já ouviu falar? Não, transtorno de intenção transtorno não. de intenção. Eu lembro de miopia do tempo. Miopia, né? Mas me explica. O que é o transtorno de intenção, né? Então, córtex pré-frontal, funcionamento executivo, que é a nossa capacidade de planejar, de executar, de se autorregular. Então, assim, ela até tem a intenção de fazer, mas ela se planejou de uma forma equivocada. Porque ela planejou isso numa quantidade de tempo muito pequena, ou planejou muitas tarefas no mesmo tempo e achou que dava, porque na cabeça da pessoa vai dar tempo, vai dar certo. Sim, que é gerenciamento de tempo. Gerenciamento de tempo. Para eu não chegar atrasada, uma dica que eu ouvi e que para mim tem ajudado eu não posso pensar no horário do compromisso. Então, se a gente tem um compromisso 18h30, eu vou chegar no limite do tempo, porque eu tô com 18h30 na cabeça. Eu tenho que pensar que horário eu tenho que sair de casa. Então, eu vou levar meia hora para chegar. Então, meu horário é 18 horas. Eu tiro 18h30 da cabeça. Isso. Mas aí você fez o quê? Você deu o tempo. É aquilo que eu te falei. Eu vou levar a calça na costureira que dia? Vou levar a calça na sexta-feira. Você se deu você se autorregulou, se deu o seu limite. Sim, se organizar. Se organizar. E aí, quando a gente falou da miopia do futuro, então, o que é a miopia do futuro, né? Pessoas com TDAH, muitas vezes, elas enxergam o problema só quando ele está aqui. Enquanto algumas pessoas estão planejando o mês inteiro, eu, no meu caso, planejando o mês inteiro e tudo que vai acontecer ali, que seriam necessárias, as pessoas com TDAH estão deixando a vida acontecer. E por que eu acho importantíssimo a gente falar sobre isso? Porque o remédio auxilia muito. Sim. Mas o remédio sozinho não faz nada disso. Não. Então, a pessoa com TDAH, mesmo que esteja muito bem medicada, precisa criar estratégias para se organizar, para ser mais eficaz. Muitas vezes vai precisar de um terapeuta, de um neuropsicólogo,
Então, só a medicação não faz isso pela pessoa. E assim, sabe, Raquel, hoje, por exemplo, né, tive uma demanda de uma paciente que me procurou, veio de um profissional médico para ser avaliado o TDAH, e ela me falou assim: você avalia em uma consulta? Gente, não tem como você... porque, assim, dizer para a pessoa, você tem TDAH, se ela preenche um questionário, ela já tem sinais indicativos. A questão é quais são as dificuldades, porque TDAH é um espectro e existem diversidades de dificuldades, Sim. entendeu? Então, para eu poder dizer se a pessoa tem TDAH, eu preciso também mensurar como é a atenção, como é a memória, controle inibitório, capacidade de planejamento, Até o perfil de raciocinológico, personalidade, né? Como eu falei, personalidade. tem muitas coisas na minha personalidade que eu acho que disfarçaram os sintomas. Sim. Questões cognitivas, enfim, Isso. suporte. Então, não tem como você fazer uma bateria tão rápida de atenção e já dar o diagnóstico. E aí tem outra coisa que é super importante: diferenciar de um quadro de transtorno de humor. Sim. Então, toda avaliação neuropsicológica, ela precisa ter, primeiro de tudo, um teste de inteligência, que é um fator super importante para você avaliar aquilo que são aspectos mais voltados à inteligência. A cognição faz parte do combo ali da inteligência, né? E você precisa avaliar o quadro de humor. Então, você precisa avaliar depressão, ansiedade e personalidade. Toda avaliação minha tem avaliação de personalidade. E eu acho legal falar para os pacientes, é a minha percepção, quanto mais habilitado o profissional tá, seja o psiquiatra, o neurologista ou o neuropsicólogo, mais complexa é a investigação. Porque eu já vi muitos pacientes me falarem: o médico só olhou e falou que tinha TDAH, só de olhar. Que bom. Ele é, sim, bem... Não é porque ele é muito bom, é porque, na verdade, ele sabe muito pouco. Raso. Porque quanto mais a gente sabe, mais a gente sabe o tanto de coisa que a gente tem que investigar. E assim, né, Raquel, nós estamos nos debruçando a estudar TDAH, autismo, há quanto tempo? E esse ano, quanto que a gente vem estudando? E quanto a gente sente que a gente precisa? Você não me falou: eu tô querendo comprar mais um curso, fazer mais um curso de autismo, de TDAH, mais um curso de TDAH. Eu falei: vamos fazer. E é isso, né? É porque muitas vezes parece que quando você fala preciso de mais de uma avaliação, o paciente pode ter a falsa impressão que ela não é tão boa, ela precisa de mais de uma avaliação. É o contrário, quanto mais a gente sabe sobre o assunto É verdade. e todas as nuances, de mais tempo a gente precisa para dar um diagnóstico acurado e individualizado para aquela pessoa. É exatamente isso. E dizer que tem TDAH, o que tá para... Eu falo que quanto sofrimento, né? Eu falo que a minha busca é para tentar ajudar o paciente a minimizar o sofrimento. E para finalizar, amiga, tem mais alguma dica que você gostaria de dar sobre esse assunto? Eu acho que é isso, gente, é focar nas metas. Eu falo que as metas, não sei se você já ouviu a expressão que as metas elas precisam ser smart. Você já ouviu isso? Não, me explica. Não? Não tem como pôr aqui não. Mas a meta smart é S, que significa o quê? Que vem tudo do inglês, tá? A gente não me pediu para pronunciar em inglês, porque eu não sou tão boa no inglês. Então, S significa o quê? Ela é específica, tá? M, mensurável. A, atingível. R, relevante. E T, num tempo específico. Que tem a ver com tudo isso que a gente falou. Tudo que nós falamos. Inclusive, o episódio de hoje eu vou mandar para todos os meus pacientes que têm TDAH. Ótimo, manda mesmo. Porque eu acho que a gente fala muito sobre remédio e a gente fala muito pouco sobre isso, a prática, o que dá para fazer, quais são as dificuldades. E é isso, gente. Então, assim... às vezes o paciente com TDAH ele não quer colocar uma meta porque ele fala assim: não, para que eu vou, porque eu não vou conseguir? E assim, a gente começa com micrometas. Vamos aumentando o senso de eficácia, vamos tentando dar um passinho por cada vez. E outra coisa, validando cada passinho que a gente vai dar, tá? A vida é assim e nós estamos aqui para ajudar, não é? Então a gente termina com essa dica, com essa recomendação. É isso. Obrigada. Pessoal, espero que a gente tenha ajudado. E assiste aí o nosso Psicomite. Tem outros episódios super interessantes, repleto de conteúdo legal para vocês. Tchau, tchau.